Olá, aluno Focus, eu sou a professora Bárbara e nós vamos estudar mais um pouquinho da legislação extravagante. Hoje nós vamos falar da Lei 7716 de 89, que vai falar sobre o racismo, né? Questões relativas a preconceito, de cor, etnia, procedência nacional. E observa ali, ó, de quando que é a lei? 89. Logo após a nossa Constituição. Ou seja, essa lei tem o quê? 34 anos. Mudou ainda ou o cenário nacional ainda está cheio de situações aí de extremo preconceito? Precisamos aí estudar cada vez mais, né? Assim como a Lei Maria da Penha, que já fez aí os seus 17 anos e o cenário ainda não mudou. Infelizmente aqui também não mudou muita coisa, né? Porém, cenário nacional, né? Porém, temos uma série de condutas criminalizadas, né? Uma série de condutas que são reprovadas e agora é com você, concurseiro. Então vamos lá. Gente, lembra sempre, né? Legislação extravagante vai ter sempre uma correspondência constitucional, né? Vai ter sempre uma base, um fundamento oriundo da Constituição Federal para justificar aí, né? Para fundamentar toda essa legislação. Aqui não é diferente, tá? Primeira base para a lei, questão da dignidade da pessoa humana, né? Tá lá no artigo 1º da Constituição Federal, a dignidade é um dos fundamentos desta lei específica, ok? Que mais? Aí no artigo 4º, que vai falar, né, que nas relações internacionais o Brasil vai se reger por algumas determinações e uma delas é o repúdio ao racismo e ao terrorismo. Tá lá também, tá? Já no comecinho da Constituição. E os nossos mandados de criminalização, né? Lembra? Já estudamos isso quando falamos da tortura, quando falamos da questão do tráfico de drogas. Aqui, em relação ao racismo, mesma coisa, tá? A Constituição Federal vai falar que é inafiançável e imprescritível como mandado de criminalização, e aqui o legislador prontamente já fez a lei, né? Claro, ela sofreu algumas alterações aí ao longo do tempo, que nós vamos ver, mas na sequência já foi feita a legislação, ok? Gente, a lei do racismo, né? Vamos chamar assim, que fica mais simples, ela vai trazer alguns conceitos para nós, alguns conceitos que regem ela ao longo de toda a parte legal ali que nós vamos ler. E ela vai também ser ao longo de todos os tipos penais, então a gente precisa ter muito claro em mente algumas coisas, tá? Alguns conceitos. Vamos dar uma olhadinha no artigo 1º para vocês entenderem do que a prof está falando. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então vamos começar por ali, ó. Discriminação ou preconceito. O que é discriminação ou preconceito? Tá? Gente, preconceito é o quê? O preconceito, ele é uma ideia pré-concebida, né? Vamos colocar aqui, né? E a discriminação, gente? A discriminação é uma ação, né? Uma ação segregatória, resultante do preconceito. Beleza? E vamos dar sequência então. A lei falou para nós, né? Que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional. E agora? O que é raça, cor, etnia e procedência nacional? Gente, a raça, de uma forma bem simples, tá? No seu material, no seu PDF focado, vai estar mais aprofundado, mas de forma bem simples. Raça são critérios físicos, né? Biológicos.
Cor. Cor é a tonalidade da pele. Etnia. O que é etnia, gente? Etnia são... como é que o prof pode falar para vocês de uma forma simples? É a coletividade, né, que se define através de critérios e aspectos socioculturais, né? Por exemplo, as etnias indígenas, né? Reúnem-se através de uma coletividade que se define por critérios socioculturais. Vou colocar aqui, tá? Etnia de uma forma simples. E a procedência nacional é a origem, tá? Vou colocar aqui embaixo. País de origem, para ser mais exato, né? Gente, a procedência nacional, ela importa ou não no Brasil? Quando a gente fala assim, né? Por que isso tem que estar? Nós recebemos muito ou poucos imigrantes? Muitos, né? Aqui na região oeste do estado do Paraná, nós temos bastante imigrantes haitianos, venezuelanos, né, de toda a América Latina. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque atos discriminatórios relativos à procedência nacional pode configurar um crime conforme a lei que nós vamos estudar. Então, precisamos ficar atentos, correto? Precisamos mudar também a nossa forma de comportamento, não podemos ser intolerantes, né? Já passamos dessa fase. Vamos lá, então. Então, vamos lá começar pelo nosso artigo 2A. Como eu disse para vocês, a lei é antiga, apesar de ser mais jovem que a prof, mas temos novidades. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Já vimos o que é raça, cor, etnia e procedência nacional, correto? Presta atenção aqui, ó. Olha, não cabe fiança na delegacia, não é TC, não cabe as benesses. Prestaram atenção ali na pena? Pois é. Injuriar alguém. Quem pode injuriar alguém? Qualquer pessoa. Então o crime é comum, tá? Estamos aqui diante de um crime comum, doloso, tá? E tem ali a causa de aumento de pena até metade se for praticado em concurso. Gente, esse artigo 2A, extremamente recente deste ano, ele se parece com qual crime? Ele é quase igual, na verdade. Ele se parece muito com isso daqui, ó. Tá? Tá lá no seu Código Penal. Tá, mas prof, qual é a diferença? Já vamos estudar, aluno. Já vamos estudar, tá? Essa aqui é a injúria racial, tá? Que a gente chama de injúria racial. Esse aqui, tá? Esse aqui é a injúria preconceito. Nossa, prof, que letra linda. Muito obrigada, aluno. Vamos dar uma olhada nas diferenças e semelhanças entre eles? Tá. Já copiaram? Copiou, aluno? O prof vai apagar, tá? Bora lá. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Cavar um espaço aqui. Artigo 2A, artigo 140, parágrafo 3º, CP. Bom, são duas modalidades de injúria, certo? A injúria racial e a injúria preconceito. Então a gente está falando de ofensa ao quê? Ao quê?
Honra subjetiva. Aqui também. Correto? Ou seja, se eu estou ofendendo a honra subjetiva, eu posso estar ofendendo toda uma coletividade? Não. Eu estou ofendendo pessoa determinada, tá? Aqui, pessoa determinada também. Certo? Agora, o que fala o artigo 2A? Ele fala que é injuriar alguém, né? Ou seja, pessoa determinada, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, certo? Isso daí é o crime de injúria, né? Na forma, digamos assim, geral dele. Em razão de... Deixa eu pegar outra caneta agora. Raça, cor, etnia e procedência nacional. Certo? É o que está no artigo 2A. No artigo 140, parágrafo 3º, está a injúria em relação à idade, condição física. O prof esqueceu de trazer esse. E aqui nós jogamos também a religiosa, tá? A religiosa. Porque infelizmente não foi contemplado aqui. Ação penal. Ação penal. Aqui, como em todos os crimes previstos na lei do racismo, nós teremos uma ação incondicionada. Aqui, por força ali da própria lei, condicionada. E mais do que isso, dentro da lei do racismo, este crime será inafiançável, imprescritível. E aqui, pela pena, afiançável e prescritível. Então, cuidado, tá? Essa diferença vai cair na sua prova. Mas atenção principalmente aqui, ó, que são os elementos do tipo, tá? Principalmente aqui. Porque de resto, ó, eu deixei as semelhanças em azul, as diferenças em verde, para você conseguir visualizar bem, tá bom? Ele vai te pegar onde? Nas diferenças. Que é onde o bicho pega, né? Vai te pegar nas diferenças entre os dois, tá? E isso daqui é novidade, gente. Então, cuidado com isso daqui. Cuidado, tá? A injúria que for referente à raça tá aqui agora. Porque anteriormente nós jogávamos pra cá. Ou nós jogávamos, se fosse uma ofensa contra uma coletividade de ato segregatório, aí caía na lei do racismo direto, tá? Mas quando nós fazíamos uma injúria racial para a pessoa, quando nós fazemos não, porque nós nunca fizemos isso. Mas, né, a prof aqui, né, ao longo do trabalho, a prof é delegada de polícia, quando acontecia uma situação de injúria racial, antes disso daqui, nós jogávamos pra cá, tá? Ou se fosse em relação a uma coletividade, já caía, obviamente, aqui, né? Mas antes nós jogávamos pra cá. Agora o legislador mudou. Ele falou, não, injúria racial tá aqui, ó. Tá aqui. Inclusive é incondicionado, inafiançável, imprescritível e a pena 2 a 5. Não cabe nem fiança na delegacia, né? Lembra que fiança na delegacia é até 4 anos, tá? Com exceção do crime de descumprimento de medida protetiva. Prof, você já viajou? Não, é para lembrar você, aluno. Gente, agora mais uma coisa, tá? Que é importante que você saiba e leve para a sua vida, presta atenção aqui. Transfobia e homofobia. Tá aqui, ó. Lembra que quando tem asterisco da prof,
Quando tem asterisco da prof, o negócio é importante, tá? Gente, os atos de transfobia e homofobia, as ofensas, né? Atos segregatórios, ofensivos, né? De forma ali subjetiva, que seja. Todos esses atos, né? O legislador não fez previsão de um crime específico de transfobia e homofobia, tá? Nós ainda não temos um tipo penal fixo chamado homofobia ou chamado transfobia ou algo deste gênero, tá? Nós não temos. Porém, nós vivemos num país que tem muito ou pouco? Muito, né? E o legislador se omitiu. O legislador está omisso nisso, tá? Nós ainda não temos um tipo penal específico. Justamente para dar conta desta omissão, o STF, muito inteligentemente, falou o quê? Enquanto não tiver, leia isso daqui depois, tá? Para sua prova. Leia o informativo 944 do STF. Enquanto nós não tivermos um crime específico para isso, um tipo penal específico para isso, nós vamos aplicar aqui, ó. Tá? Os atos ofensivos, atos homofóbicos, atos transfóbicos, segregatórios neste sentido, é crime e é para utilizar esta equiparação legal aqui, ó, tá? Todos os atos de segregação em relação à população trans, né? Todos os atos que forem transfóbicos, homofóbicos, vou colocar aqui, né? Os atos segregatórios, ofensivos, serão considerados crime de racismo, tá? Então, presta atenção, leva isso para sua prova, porque isso também é bastante recente, isso vai cair, tá? Atos transfóbicos, homofóbicos, segregatórios, ofensivos, nesse sentido aqui, joga para cá, tá? Conforme o informativo 944 do STF, porque o nosso legislador ainda está omisso, tá bom? E lembra, gente, é um especial fim de agir nesse crime, tá? Especial fim de agir. A ofensa tem que vir para cá, né? Eu tenho que querer ofender aqui, ó. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguir? Tá, prof, mas qual que é a diferença entre a injúria e o racismo especificamente, tá? É muito simples, querido aluno. Vou anotar aqui no cantinho. O racismo, aqui, a injúria, pessoa determinada. Já vimos, né? Em qualquer das situações. O racismo é a coletividade. Tá? É uma ofensa à coletividade. Tá bom? Mesmo que seja direcionada a uma pessoa, só que de forma a ofender toda uma coletividade, estaremos aqui. Tá bom? Vamos lá seguir? Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração, direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público. Gente, lembra que isso daqui, né, impedir ou obstar o acesso de alguém por conta de raça, etnia, cor, procedência nacional, tá? Lembra que eu falei que a gente precisava estudar esses conceitos? Porque todos eles vão estar embutidos desta forma na maioria dos artigos ali, tá? Vai lá, obstar, vai estar ali, impedir ou obstar o acesso, de acesso, é sempre em razão de raça, etnia, cor, procedência nacional, tá bom? Devidamente habilitado, né, a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias. Reclusão de 2 a 5 anos. Olha que as penas são altas, né, relativamente altas. Não cabe fiança na delegacia, lembra isso? Incorre nas mesmas penas quem, por motivo de discriminação, de raça, cor, etnia ou religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional, tá? Pessoal, crime próprio aqui, tá? Quem que pode impedir ou obstar o acesso? Quem está numa situação de cargo
ali, né, relativo a algum concurso público, enfim. Mesma coisa, né, se obstar uma promoção funcional, os cargos de chefia ali que estão à frente dessa situação. Então, é um crime próprio neste caso, tá? Vários crimes da lei de racismo, inclusive, são próprios, sua maioria. Mesma coisa aqui, ó, negar ou obstar emprego em empresa privada em razão de raça, cor, etnia e procedência nacional. Olha as penas lá, tá? Quem que pode negar? Crime próprio também. O empregador, né? Não é qualquer pessoa, é quem está neste cargo de chefia. Incorre nas mesmas penas quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou prática resultantes do preconceito de descendência, origem nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Lembra que no começo das aulas eu falei que aqui o oeste do estado do Paraná recebe bastante imigrantes? Sim, né? Aqui nós temos cooperativas, tá? Nós temos várias cooperativas por conta, né, da própria economia da cidade. Nós temos as cooperativas que lidam com aves, com frangos, corte de carne, enfim. E essas cooperativas empregam muitas pessoas e empregam muitos haitianos e muitos venezuelanos. Se eventualmente, né, em razão dessa procedência nacional, a empresa, né, ali o responsável, deixar de conceder os equipamentos necessários a, digamos assim, um haitiano, a um venezuelano, ele vai estar incorrendo neste crime, tá? Cuidado só, gente, uma coisa é a empresa estar sem esses equipamentos e todos os trabalhadores ficarem sem. Outra coisa é este ato segregatório, deixar de dar o equipamento específico para aquela pessoa por ela ser de origem diversa, tá? Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Mesma coisa, pensa neste exemplo aqui que eu falei das cooperativas de Cascavel, né? Se eventualmente tiver o impedimento à ascensão funcional de um funcionário por conta da sua origem, por conta da sua raça, né? Estaremos aí diante deste crime. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Gente, eu vou falar um dado para vocês, tá? Pesquisas apontam que as mulheres, né, tendem a receber menos que os homens e as mulheres negras menos ainda, tá? Infelizmente, no nosso país ainda acontece isso, tá? Isso é um ato segregatório, né? Se for, né, a diferença salarial em função de raça, de cor, ato segregatório, crime previsto na lei de racismo, tá? Fica atento a isso aí. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para empregos cujas atividades não justifiquem essas exigências. Ó, cuidado com essas coisas em concurso, tá? Porque pode ser que o examinador te traga uma situação em que a pessoa estaria fazendo, né, um anúncio exigindo algum tipo específico de raça para determinado cargo, para determinada função. Só que ele vai te trazer uma justificativa, tá? E a lei é clara no seguinte sentido, né? Tem que ter a questão relativa à justificativa, ó. Exigir aspectos de aparência próprios, né, cujas atividades não justifiquem. Se eventualmente a questão te trouxer uma justificativa, né? Então, atenção nessas coisas, porque o concurso adora isso. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pessoal, nós vemos isso no nosso país acontecendo, né? Muitas vezes pessoas por determinada cor, determinada raça são proibidas de adentrar em algum estabelecimento comercial. Olha aí, isso aí é crime previsto na lei de racismo. Isso aí é crime, tá? Inafiançável, imprescritível. E veja, lembra quando eu falei que às vezes, mesmo que direcionada a uma pessoa só, atenta contra toda uma coletividade?
Se a gente impede, por exemplo, o acesso de alguém de origem indígena a determinado estabelecimento comercial, nós estamos atacando toda uma etnia, tá? Então aí, ó, que é coletivo, tá bom? Assim como pode haver uma ofensa específica à honra deste indígena, que vai cair aqui, daí nós também podemos estar diante de mais de um crime, tá? Então presta atenção na sua questão, tá? E presta atenção quando a ofensa é pessoal e quando a ofensa é coletiva, mesmo que ela seja direcionada a uma pessoa só, tá? Ó, e aqui é crime próprio também, né? Quem que pode recusar ou impedir o acesso? Né? O proprietário, o gerente, enfim. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Tá? Olha as penas aqui. E se o crime for praticado contra menor de 18 anos, temos causa de aumento aí, uma majorante. Também aqui, crime próprio. Lembra que eu falei, a maioria dos crimes são próprios. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Gente, vocês estão vendo os atos segregatórios, né? Lembra, sempre que cair uma questão relativa à lei de racismo na sua prova, lembra, são atos segregatórios, né? A maioria dos atos são segregatórios. Aqui nós temos a ofensa à honra subjetiva, de forma, né, a uma pessoa determinada, em decorrência de um preconceito, né, que acaba sendo direcionada a uma pessoa só. Porém, em regra, sempre que nós tivermos atos segregatórios, né, que obtêm acesso de determinada pessoa em razão da sua raça, cor, etnia, procedência nacional, em hotel, em estalagem, em escola, né, olha só, questão segregatória, né? Então, presta atenção nisso, tá? É aí que você vai matar suas questões. Também crime próprio, né? Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes e abertos ao público. Veja que eles são bem parecidos, né? Entre si, ó. O acesso ao estabelecimento comercial e aqui, né, restaurantes, bares, confeitarias. Lembra quando a questão te perguntar, vai pelo princípio da especialidade, tá? Se a questão te perguntar qual crime que é, porque eles são muito parecidos, né? Recusar, né, o atendimento em um estabelecimento comercial e recusar o atendimento em uma hospedaria, em uma confeitaria, enfim. Então, para estabelecer qual tipo penal é, sempre o princípio da especialidade. E da legalidade também, né? Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversão ou clubes sociais abertos ao público, de 1 a 3 anos. Quando nós lemos, né, esses artigos, parece aqueles filmes, né? Tem vários filmes que retratam a situação segregatória, em especial ali, né, nos Estados Unidos. São filmes antigos. Só que isso daqui ainda acontece. Tanto que a lei está aí vigente, né? Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiro, barbearias, termas ou casas de massagem, ou estabelecimento com as mesmas finalidades, tá? Então, seja, ó, tudo crime próprio. Flagrantão se acontecer, ó, não é TCIP, tá? Não é TC, flagrantão. Afiançável? Não. Por quê? Por força de lei, né? Em regra, os crimes até 4 anos são afiançáveis. Porém, aqui não é. Mesmo a pena sendo 3 anos para a maioria destes casos, tá? Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residências, elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, tá? Qualquer meio de transporte, gente. Aqui fala especificamente de transportes públicos, né? Ó, gente, lembrei agora de uma coisa, curiosidades aleatórias, cultura, né? O Jorge Aragão tem uma música que se chama Elevador, inclusive, que fala sobre esta questão.
Impedir ou obstar o acesso de alguém aos serviços em qualquer ramo das Forças Armadas. Gente, presta atenção que isso daqui, ó, prova d'ora isso daqui, vocês sabem. Vocês sabem. O que fala ali? Forças Armadas, tá? Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. Gente, olha os atos segregatórios aí, que é crime comum, tá? Presta atenção no artigo 16. Espera aí, vamos ler lá. Constitui efeito da condenação. Asterisco aqui, que o teu examinador vai te pegar aqui também. Vai tentar. Não vai conseguir, mas vai tentar, tá? Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular não superior a 3 meses. Então, aqui nós vamos ter efeitos da condenação, as perdas, né? E a suspensão de funcionamento. Todavia, este efeito não é automático, tá? Os efeitos da condenação. Deixa eu parar aqui. Não são automáticos. Não são automáticos, eles precisam ser declarados em sentença. Beleza? Devidamente fundamentado, tá? Por conta ali da própria regra constitucional que exige a fundamentação das sentenças. Então, fundamentação das decisões, né? A motivação ali das decisões judiciais. Então, aqui é um efeito da condenação, tá? Precisa ali, não é automático, então o juiz vai ter que determinar isto, né? Só que cuidado com isso, por quê? Porque nós já estudamos um outro diploma legal que o efeito é automático, tá? Na lei de tortura. Então, cuidado, porque isso daqui o examinador vai tentar te pegar, tá? Isso aqui é letra de lei. O efeito de perda de cargo, função pública para o servidor público ou suspensão no funcionamento, ele não é automático na lei de racismo, tá? Ele precisa ser declarado, precisa ser escrito. Agora presta atenção nisso daqui, ó. Prova d'ora esse daqui, prova d'ora. Sério, prof, sério. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, né? Lembrando, discriminação são os atos, preconceito as ideias. Nossa, prof. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, tá? Agora pega a sequência deste artigo. Isso daqui também é parecido com a injúria, né? Parecido, mas não é, tá? Aqui nós estamos falando de uma forma coletiva, tá? Não é injúria. Parecido com a injúria do 140, que a gente já viu a diferença ali com o artigo 2º, né? Aqui nós estamos falando de uma coletividade. Fabricar. Aqui, ó. Prova d'ora isso. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Povo. O nazismo foi quando, gente? Quando que a gente teve toda essa situação? Nós estamos fazendo uma remessa à Segunda Guerra Mundial, né? 1941, 1945, se a prof não se engana, tá? Gente, olha quanto tempo faz. Olha quanto tempo faz. E nós ainda precisamos nos preocupar com isso,
tá? Isso é muito sério, porque isso ainda acontece, tá? Nós ainda vemos condutas que incitam, né, apológicas, que fazem apologia ao nazismo. Gente, isso é crime, tá? Isso é crime, isso é muito sério, porque nós estamos falando de uma história, né, de algo que aconteceu ali em 1941 a 1945. Nós estamos em 2023 e nós ainda temos que nos preocupar com isso, então isso é muito sério. Nós sabemos, né, historicamente, tudo o que aconteceu, né, todo tipo de segregação, todo tipo de violência, e nós ainda precisamos nos preocupar, tá? Então isso é muito sério. Até porque, dá uma olhadinha, né? Isso é para você levar para a vida. Lembra que a prof sempre fala, né? Tem coisas que vocês levam para a prova, tem coisas que vocês levam para a vida. Gente, e tem coisas que vocês levam para os dois. A lei tá aqui, 89, né? Olha quando que isso foi inserido. O nazismo, nós estamos falando, né, de 1941, 45. Pega como isso transcendeu. Então é extremamente preocupante, né? É extremamente preocupante. E você, concurseiro, você tem que se preocupar com isso, né? Independente do cargo que você vai exercer, você vai estar diante de uma função pública. E normalmente todas as funções públicas estão a serviço da população, né? Em especial, carreiras policiais aí, servir e proteger, né? É uma preocupação isso daqui, porque são atos que geram muita violência, tá? Então, superada essa fala, reclusão de 2 a 5 anos, tá? Quem estiver fabricando, comercializando, distribuindo, veiculando, tá bom? Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, comunicação social, publicação em redes sociais, porque atinge um número muito grande de pessoas, tá? Reclusão de 2 a 5 anos também. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, né? Olha aí, gente, nos jogos de futebol, né? Reclusão de 2 a 5 anos e a proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas desportivas, artísticas ou culturais. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Olha aqui. Né? Sem prejuízo da pena correspondente à violência, tá? O simples ato de você obstar ou impedir ou empregar a violência. Porque se você fizer qualquer conduta neste sentido de impedir ou empregar ou obstar em uma manifestação religiosa, você já vai estar cometendo este crime. Sem prejuízo do resto. Se tiver uma lesão, se tiver outro tipo de crime também correspondente a essa lesão, vai ter um concurso aí, tá? No caso do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o MP, ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial sob pena de desobediência, o recolhimento imediato ou busca e apreensão dos exemplares, tá? Vai sumir com todo aquele material preconceituoso que faz apologia à violência. Vai catar o material e tirar de circulação. A cessação das respectivas transmissões radiofônicas vai acabar com as ideias que estão vazando aí ruim. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação, faz cair a página. Na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação após o trânsito em julgado, tá? Após o trânsito em julgado, por quê, gente? Por que o material é destruído só depois, tá? Porque isso daí é prova, né? Então, primeiro, transita em julgado, acaba todo o devido processo legal, acaba toda a questão relativa ao contraditório, se necessitar, às vezes, de uma contraprova, enfim. Então, primeiro acaba o processo, transita em julgado, depois destrói, tá? Só para vocês entenderem a lógica. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade quando ocorrerem em contexto com
o intuito de descontração, diversão ou recreação. E os crimes previstos no artigo 2A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de... Aqui é a nossa injúria, tá? Quando praticados por funcionário público, olha nós aqui. É nós, tá? Lembra que eu falei para vocês? Funcionário público tem que se preocupar muito com isso, tá? Nós exercemos um munus público. Quem escolhe carreira pública representa o Estado. Quem representa o Estado não pode tolerar este tipo de situação. É intolerável que nós pratiquemos qualquer tipo de conduta neste sentido. É intolerável, é inadmissível. Tá? Já a sociedade em si já é inadmissível, mas nós, representantes do Estado, nós não podemos. Se quer pensar. Isso daí. Tá? É por isso que nós temos uma causa de aumento de pena, tá? De 1/3 até metade, a pena sobe, hein? No exercício de suas funções ou no pretexto de exercê-lo. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos, tá? Olha, gente, olha só como abre a margem de interpretação, tá? Justamente para que se puna, justamente porque tem que ser bastante repressivo em relação a esses tipos de atos, né? Atos de discriminação. Então, qualquer atitude que traga constrangimento, que traga humilhação, que traga vergonha, tá aí. Em todos os atos processuais cíveis ou criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá... Olha esta palavra, tá? Porque ela vai cair na sua prova. Deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Ou seja, a vítima está num grupo vulnerável. Ela está numa situação de hipossuficiência, ela acabou de sofrer uma violência. Então, em todos os atos processuais cíveis e criminais, atos processuais, tá? Processuais. Nós não estamos falando de fase investigativa, cuidado com isso daí também, tá? Atos processuais cíveis e criminais... A vítima de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público, tá? Na impossibilidade de custear o seu advogado, a Defensoria Pública fará às vezes. Cuida com isso daqui, ó, tá bom? Isso daqui vai cair na sua prova, principalmente a palavrinha deverá. Gente, vamos treinar umas questões para dar uma fixada nesse conteúdo aí. Bora lá? Deixa a prof fechar aqui as questões. Se a prof conseguir. A prof sempre dá uma gabaritada aqui nas tecnologias. Será que é essa? Prof, as questões estavam aí. Volta. Vamos lá. De acordo com a lei 7716 de 89, que recebeu o acréscimo do artigo 2º-A com o advento da lei 14532 de 2023, o crime de injúria racial pode se configurar se tiver ofensa à dignidade ou decoro em razão dos seguintes elementos, exceto raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. Gente, raça tá lá? Raça tá. Cor tá lá? Tá. Etnia tá lá? Tá. Procedência nacional tá lá? Será que tá? Vamos dar uma olhada? Prof, você esqueceu? Esqueci. Vamos ver lá, para tirar a dúvida. Que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Bora para a questão. Aqui, ó. Então, de acordo com a lei do racismo, né, com a alteração aqui recente, o crime de injúria racial poderá se configurar se tiver a ofensa, né, exceto, vai falar de todos esses elementos, exceto, dá uma olhada aqui que a prof já tinha colocado aqui, tá? Olha onde é que tá a religião. Religião tá aqui, ó, tá no Código Penal ainda, tá? Tá lá na injúria preconceito do Código Penal. Aqui tem raça, cor, etnia e procedência nacional.
Então, o exceto da questão é a religião. A religião tá aqui, ó. Opa. Vamos ver mais uma. De acordo com a lei do racismo, julgue o item abaixo. Os crimes previstos no artigo 2A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade. De quem que nós estamos falando aqui? Provavelmente. Prof, não se antecipe na questão, mas aluno, eu disse para você sempre conversar com a questão. Quem que eu disse para vocês que não pode nem pensar em cometer um ato desses? Não é nem pensar, além de toda a sociedade, o funcionário público. Quem que tem uma causa de aumento grande, normalmente? O funcionário público, tá? Então, é de nós que ela tá falando. Eu e você, futuro funcionário público. Terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, quando praticados por funcionário público, conforme a definição prevista no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. É isso que a lei fala? É no exercício ou a pretexto? É exatamente isso que ela fala. Vamos ver aqui. Ó nós aqui. Os crimes previstos no artigo 2A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, que é o que a sua questão está falando, quando praticados por funcionário público, no exercício ou a pretexto de exercê-las. Tu nem pensa. No exercício ou a pretexto de exercê-las. Tá? 1/3 até metade. Certinho aqui. Artigo 2A e 20. É exatamente a letra da lei, tá? A questão está correta. Vamos lá. De acordo com a lei do racismo, julgue o item abaixo. Nem todos os atos processuais, civis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada. Nem todos! Gente, nem todos. O que o prof falou para vocês? O que a prof falou? Aluno, lembra? A vítima de um crime deste, ela tá muito ou pouco vulnerável. Muito ou pouco suficiente. Tá muito. Então, ela sempre deverá, em todos os atos, estar acompanhada. Quer ver? É a letra da lei. Nós acabamos de ler. Em todos os atos processuais. Opa! Eu aqui achando que estava mostrando para vocês e pá, né? Em todos os atos processuais. Em todos os atos cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada. A questão diz o que para você? Nem todos. Nem todos não. É em todos os atos processuais. Errado. De acordo com a lei do racismo, julgue o item abaixo. Deixa a prof tomar uma aguinha. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Gente, tem um aumento de pena, tá? Para estas situações. É de 1/3 até metade? Vamos verificar? Prof, você não vai achar? Provavelmente não. Não, vamos sim. Prof, já acho, aluno, não me pressione. Eu não lembro de qual era a fração. Aqui. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. O que a nossa lei fala? 1/3 até metade, com o intuito, né, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. A questão está certa, tá? Pessoal, então, esta é a nossa aula sobre a legislação referente ao racismo, tá? Presta atenção no seu material focado, tem bastante informação lá, tem mais questões, lembra dos asteriscos da prof. Isso aqui, ó,
vai cair na sua prova. Isso aqui, ó, junto com isso daqui, vai cair na sua prova. Lembra dos critérios, dos fundamentos constitucionais que trazem toda a fundamentação para a lei do racismo? Porque lembra, legislação extravagante nunca pode ser lida fora de um contexto constitucional, tá? Lembra dos conceitos aqui? Lembra que a parte de religião tá fora, tá? Por um esquecimento aí do legislador. Então isso daqui também vai ser uma pegadinha para sua prova. Beleza? E treine questões. Converse com as suas questões. E bora, gente. Bora estudar, tá? As provas estão aí. Ficamos por aqui, então. Beijo da prof. Estudem!